garoto perguntou ao pai: Pai, qual o tamanho de Deus? O pai olhou para o céu e avistou um avião e perguntou ao filho: Que tamanho tem aquele avião? O menino disse: É bem pequeno, quase não dá para ver. Então o pai o levou a um aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou: E agora, qual o tamanho desse? O menino respondeu: Nossa, pai, esse é enorme. O pai então disse: Assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. É claro que não dá para medir o tamanho de Deus. Eu penso que ele é do tamanho da sua glória. O profeta disse certa vez: A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Abacuque 3:3. Será que a resposta do pai ao garoto faz sentido quando ele diz que Deus é do tamanho da distância que você estiver dele? Certamente é impossível determinar as dimensões de Deus, mas dá para afirmar sim que ele vai se apequenando para nós cada vez que nos afastamos dele. Nossa visão limitada e sentimento corrompido diminui o tamanho de Deus à medida em que vamos nos distanciando da sua presença. O que a Bíblia afirma de forma clara é que nossos pecados nos afastam de Deus. Bem profetizou Isaías: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Sabemos que o homem foi criado para louvar e adorar a Deus, feito à sua imagem e semelhança, vivia em comunhão com Deus no paraíso, até que o pecado entrou no coração do homem. Repara que não foi Deus quem se afastou do homem. Foi o homem que se escondeu de Deus depois que descobriu que havia pecado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. A consequência imediata do pecado é o afastamento de Deus, e estando longe de Deus, ele se torna cada vez menor e a influência do diabo cada vez maior em nossa vida. O interesse dele, ao se travestir de serpente no Éden, era fazer que o homem fosse expulso da presença de Deus para que ele pudesse dominar a mente humana. Séculos depois, o apóstolo Paulo já advertia sobre esse perigo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Uma pessoa que se distancia de Deus se torna campo fértil para ataque do inimigo. Um dos episódios mais tristes da história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22, foi quando ele desejou uma mulher que não era sua. Esse pecado o afastou de Deus. Como ele não se arrependeu, distante de Deus, sua mente já estava dominada pelo diabo e ele continuou pecando e se afastando cada vez mais de Deus. Não satisfeito em cobiçar a mulher do próximo, teve relações com ela. Ao descobrir que ela estava grávida, tentou seduzir seu marido para fazê-lo pensar que o filho era dele. Como não conseguiu, mandou matá-lo e se casou com a mulher. Confira essa história em 2 Samuel 11. É triste quando alguém é enredado pelo pecado e se afasta de Deus. Distante de Deus, só existem trevas, angústias, incertezas. Veja quantas pessoas estão mergulhadas na solidão, mesmo no meio de uma multidão. Outras não encontram sentido na vida e desejam a morte. Milhares sofrem de depressão espiritual. Viver longe de Deus é um verdadeiro inferno. E essa é a intenção do inimigo: fazer da nossa vida um inferno. Em casa, onde não há presença de Deus, não há paz, não há harmonia. Casais afastados de Deus se distanciam tanto um do outro que a comunicação precisa ser no grito, mesmo estando tão próximos. A boa notícia é que existe uma solução para os que estão distantes de Deus. O arrependimento sincero leva o homem de volta à presença de Deus. Embora transcendente, habitando no alto e sublime trono, ele se torna imanente, presente no coração contrito. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15.
O arrependimento levou Davi de volta à presença de Deus, quando ele pediu com sinceridade de coração: não me repulse da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito, restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Salmos 51, 11 e 12. Como é que você está vendo Deus? Pequeno e distante ou bem presente na sua vida? Repetindo as palavras do pai de nossa história, o tamanho de Deus vai depender da distância que você estiver dele. Que ele te abençoe.